A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos, mais uma vez aqui no desafio da Escola Bíblica Dominical, fazendo um comentário em poucos minutos sobre o que nós aprendemos, que a Escola Bíblica Dominical ela acontece todos os domingos nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus Missão, a qual eu congrego, e o desafio é comentar em alguns minutos sobre o assunto tratado no dia, hoje 6 de dezembro, a poucos dias do Natal, com situações bem delicadas, diferenciadas esse ano, porém nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu faço o convite a todos para participarem da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, das 8 da manhã às 10 horas, ministradas por professores habilitados e como a Bíblia nos orienta, nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Aqueles que não podem ir têm acesso online, têm acesso às revistas e também exclusivamente na Bíblia Sagrada. Então todos têm acesso, independente das dificuldades nossas. E o assunto hoje é sobre a última defesa de Jó, que divide em 3 partes temporais, que é passado, presente e futuro, né? E vamos, como é poucos minutos, vamos verificar que no passado, na parte que no primeiro tópico de Jó, relembra seu passado de glória. Aqui Jó está lembrando, fazendo uma retrospectiva do seu passado, com muita dor no coração, com muita saudade, porque ora ele era um homem famoso, era um homem que ocupava um cargo de alto nível, era juiz, o seu cargo, a sua função ali naquela comunidade. Ele era um homem que recebia convites, ele era olhado, ele era bem visto, ele orientava, as pessoas procuravam eles de jovem a velhos para que fossem orientados, que fossem exortados, que fossem ensinados por Jó. Jó tinha um trabalho brilhante na vida social, em virtude da sua integridade, em virtude dele ser um homem fiel, íntegro ao Senhor. Ele era um homem bom de coração, ele ajudava, ele tinha um trabalho social, ele ajudava os órfãos, ele ajudava os viúvos. E por fim, ele dava atenção a toda a comunidade, ele era rodeado e era ali procurado por aquela comunidade. Então ele começou a lembrar de tudo isso, daquela glória, daquela comunhão, que tudo que ele pediu ao Senhor, o Senhor os concedia. E ele era uma pessoa que não tinha nenhuma dificuldade, até porque Jó não se diz que Jó aguardava uma derrota, aguardava uma falência. Ninguém espera isso. Jó não esperava, Jó não tinha, olha, eu vou fazer tudo de bom agora porque amanhã eu posso ir à falência. Jó não tinha esse pensamento. Ele era fiel e tinha certeza no Deus que ele cria. Então, nesse primeiro momento, ele faz essa retrospectiva sobre o que ele viveu, as glórias na presença do Senhor. E o autor ele diz que foi uma lembrança do passado melancólica, saudosa, porque ele, naquele momento que ele está fazendo essa retrospectiva, ele estava vivendo o presente, né? E ele lembrando de tudo o que ele era. No segundo tópico, nós já vamos ver que Jó lamenta seu estado. Aqui nós já estamos no presente de Jó. Jó, então, depois que ele fez toda essa retrospectiva das glórias de Deus, que agora então ele olha para ele e se vê realmente como ele está. Ele olhou para ele e aí foi quando ele realmente sentiu-se até abandonado por Deus. Jó ele não sentiu só a dor da doença que ele tinha, ele não sentiu só a dor física, ele sentiu a dor do desprezo nesse momento, agora ele sente a dor do desprezo.
ele sente a angústia da situação que ele se encontra agora no momento, de tudo que ele perdeu. Ele se encontra agora desprezado pelos seus melhores amigos, ele se encontra enojado por aqueles jovens, aqueles senhores que ele tanto ajudou, que ele tanto orientou, que ele tanto aconselhou. Ele se sente a ponto de pessoas cuspir no seu rosto. Jó passou por isso, Jó passou por essa humilhação, passou por essa zombaria, e agora Jó, então, ele se sentiu desprezado, ele se sentiu miserável, ele se sentiu uma vida deplorável. Então, esse presente, esse momento, que ele se conscientizou do que ele estava vivendo, seria normal ele lembrar do passado glorioso dele, e sentir tristeza no seu coração, porque ele podia muito dizer, nossa, eu tinha uma vida maravilhosa e agora eu estou nessa situação, ninguém mais gosta de mim, ninguém mais me ama, eu estou completamente abandonado. E ele teve sim esse sentimento de abandono, porque realmente ele foi abandonado pelos seus amigos, porém não foi abandonado por Deus, porque Deus estava com ele. E Deus colocava no coração dele uma esperança inabalável, uma confiança inabalável. Por mais que ele lamentasse, por mais que ele relembrasse o seu passado com dor, com saudade, e agora estava sentindo realmente a dor da aflição, da angústia, ele ainda sentia no seu coração, ele ainda conseguia olhar para a frente. Então Jó, no seu lamento, porque ele sentiu naquele momento, Deus em silêncio. E Deus, ele fica em silêncio com muitos. E muitas vezes é comum você sentir que você ora, você não tem resposta. Que você busca o Senhor e não recebe o milagre. E muitas vezes Deus está trabalhando. Por quê? Deus, ele não fecha os olhos para não te ver. Deus, ele não tampa os ouvidos para não te ouvir. Ele não cruza os braços para não te socorrer. Agora ele fica em silêncio quando ele prova um filho seu. Porque nós precisamos ser aprovado e provados por Deus, a nossa fé. Porque a nossa fé, ela vem do nosso ouvir, do nosso conhecimento, da nossa atitude. E Jó, ele tinha atitude. Ele era íntegro, ele era fiel, ele fez um compromisso de ser fiel ao Senhor em tudo. E nós vemos essa fidelidade de Jó neste livro, nesta passagem. E no terceiro tópico nós vamos, então, vai tratar da situação do futuro de Jó. Fala sobre o futuro. E nós podemos ver que o futuro dele, ele se preocupava, então, é assim mesmo, desse jeito. Vendo que nesse tópico aqui, no último tópico, Jó, com todas as suas acusações que ele recebeu de que era um homem em pecado, ele se preocupou em provar a sua inocência. Ele tinha convicção, mas ele não queria deixar nenhum requício e nenhuma possibilidade de futuramente alguém chegar e acusar e ele ter que provar a sua situação. Porém, ele se preocupou em provar, em declarar que ele sempre foi um homem fiel, inclusive na sua vida sexual, na sua ética sexual. Ou seja, Jó foi um homem íntegro, foi um homem fiel não só a Deus, mas ele foi fiel à sua esposa, à sua família. Ele era um homem cuidadoso, ele era um homem fiel, ele era um homem que tinha sua vida espiritual inabalável, a sua vida, ele era um homem de reputação. Ninguém olhava para Jó e via que ele era um pecador. Mas Jó, devido aos seus amigos, devido às suas acusações, ele se preocupou em provar, sim. E nós vemos que ele lá, quando trata lá, nas referências de Mateus 5, 27 a 30, fala sobre adultério. Então, o que significa que Jó, ele nunca praticou adultério, ele nunca tratou a sua família
com desdenho, com desprezo, nunca desrespeitou a sua família, nunca desrespeitou a sua esposa. E então, nesse momento, a gente vê que Jó, ele não fazia isso, ele procurava ser íntegro, ele procurava ser fiel em tudo, ser bondoso, ajudar a comunidade, ajudar as famílias, ajudar a sua família, cuidar bem, ele era cuidadoso, porque ele sabia que o Deus que ele servia estava vendo tudo. Estava em algum momento da vida dele, Deus iria se manifestar. É a esperança que ele tinha. O que chama a atenção é que ele, com tudo, se lamentou sim, porque ele era homem, ele era desse globo terrestre. Ele era pecador, ele era humano, porém ele não vivia em pecado. Era uma decisão de Jó ser fiel até nos seus olhares, no seu olhar. Ele não olhava para nenhuma mulher, seja qual fosse, de olhares maldosos, cobiçoso. Não, Jó ele diz, ele declara que ele tinha um compromisso, que ele tinha um contrato, ele tinha uma forma de olhar com seus próprios olhos, com honestidade, com fidelidade. Ele era fiel em tudo, no seu andar, no seu caminhar, ou seja, no seu caminhar, no seu olhar, no seu falar, no seu agir. Jó era fiel em todos os sentidos, na esfera espiritual, na esfera social, na esfera familiar. Jó era fiel em tudo, na esfera sentimental. Ele não tinha desejo de pecar, ele só tinha desejo de servir ao Senhor. Ele não olhava para a direita nem para a esquerda, mas ele olhava para Deus, porque ele sabia que era de Deus a vitória e a solução de todos os seus problemas. Assim, nós fechamos essa matéria como nos dias de hoje nós somos fiéis a Deus? É possível ser fiel a Deus como Jó foi? Eu quero dizer que é possível, sim. Tudo é possível àquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Pode ser difícil, mas não é impossível. Jó foi fiel. Ah, mas é fácil. Não, Jó era humano, Jó era dessa terra. Jó tinha todas as possibilidades para pecar, porque ele podia, ele tinha dinheiro, ele era rico, ele tinha condições. Com certeza ele era desejado por muitas mulheres, mas ele preferiu não pecar contra Deus em nenhum momento da vida dele. E por isso ele mereceu toda a honra. Deus honrou Jó, Deus dobrou os seus bens, Deus dobrou tudo na vida dele, porque ele foi aprovado, a sua fé foi inabalável, e assim a nossa fé precisa ser também inabalável em Jesus Cristo, para que nós possamos vencer todas as fases da nossa vida e olhar para o futuro, aonde Deus está, nos olhando e nos esperando que nós viemos a tomar uma posição e uma decisão de sermos fiéis de verdade. Não só de boca, não só de muitas ações, muitas declarações hipócritas ou falsas, mas sim de atitude, sim de olhar, sim de caminhar, sim de se comportar, sim de como nós vivemos na nossa sociedade. Em primeiro lugar, sermos fiel ao nosso Deus, fiel à nossa família, fiel a todos aqueles que precisam de nós e que nos procuram para ajudar. Precisamos ser fiéis. Orar, sim. Quando prometemos de orar, vamos orar. Quando prometemos de ajudá-los, vamos ajudá-los. É essa a missão de todos os seres humanos aqui nessa terra. Nós somos feitos para glorificar o Senhor Jesus Cristo, para ajudar uns aos outros, para orar uns pelos outros e ir de pregar o evangelho a toda criatura, para que todos conheçam o Deus de Jó, o nosso Deus, esse que nós servimos, Deus do passado, no presente e no futuro. O Senhor estará conosco também, porque nós confiamos, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso amanhã. E nós confiamos porque nele nós podemos esperar pelo amanhã. Amém?